Vamos falar sobre o segundo pilar da transdisciplinaridade, que corresponde à complexidade. Então, esta palavra complexidade não necessariamente significa complicação, como já disse Edgar Morin. E uma maneira, talvez mais simplificada, de entender o que se quer dizer com complexidade é justamente o conceito de que o todo é mais do que a soma das partes. Então, o todo é mais do que a soma das suas partes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando se tem um todo, quando se tem algo completo, alguma coisa acontece aí que não basta somar-se as partes para se ter esse todo. E o que é isso que acontece? Diz respeito justamente a certos vínculos, certas associações, certos elementos que surgem a partir do todo. Então, por exemplo, uma pessoa é mais do que a soma das suas partes. Uma pessoa não é apenas juntar-se os diversos sistemas que formam o seu organismo e aí tem-se a pessoa. A pessoa é mais do que isto. Justamente entra aí, entre outras coisas, a sua individualidade, aquilo que a caracteriza como pessoa única. Então, nós podemos lembrar uma coisa que tem um pouco a ver com isto. Mary Shelley, quando escreveu Frankenstein, O Prometeu Moderno, que é o nome completo dessa obra, publicada em 1818, quando ela fez a história daquela criatura que foi montada com partes de pessoas pelo cientista chamado Frankenstein, inicialmente era o nome do cientista e não da criatura. Então, a Mary Shelley fazia parte de um grupo de pessoas que desconfiavam do poder da ciência sobre a natureza. Nessa época, havia então toda uma série de descobertas relacionadas com a eletricidade, e é por isso que a eletricidade é que faz viver a criatura montada lá pelo Dr. Frankenstein. Mas, de alguma forma, a soma dessas partes não deu certo na história original. Acontece que essa pessoa, que não era uma pessoa completa, acarretou lá uma série de desastres, de problemas, coisas desse tipo. Nesta versão original, de alguma forma, quando Mary Shelley tem essa desconfiança do poder da ciência sobre a natureza, de alguma forma ela dá a entender que a soma dessas partes dessa criatura, através desse modelo, digamos assim, artificial, não fazia um todo. Então a pessoa é mais do que a soma do seu organismo e das partes do seu organismo. Essa é uma maneira de entender a ideia de complexidade. Então a complexidade é um olhar antirreducionista ou não reducionista que mantém uma abertura para uma série de possibilidades. Reduzir uma pessoa, por exemplo, aos seus mecanismos bioquímicos é uma maneira de não olhar para essa pessoa como mais do que a soma das suas partes. Uma outra maneira de entender a complexidade é através da teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, ela justamente começou nos anos 20, na área da biologia, na medida em que percebeu-se que o juntar-se de várias partes
acabava se desdobrando em vínculos, vinculações que traziam novas funções. Então, a soma das partes, que é mais do que uma mera somatória, mas que dá esse todo, que é um plus, que é uma coisa a mais, muito se deve à maneira de se juntarem essas partes, aos seus vínculos, às suas vinculações. Esses vínculos, de alguma forma, permitem que quando se passa a um outro nível, e justamente combina aí com os níveis de realidade, quando se passa a um outro nível, tem-se novas funções, tem-se novas características. Isso, como já foi dito a respeito dos níveis de realidade, a respeito dos diversos níveis biológicos, então, justamente quer se dizer que quando se passa de um nível para o outro nível, tem-se um todo que já é mais do que a soma das partes. Então, uma pessoa é mais do que seu corpo e sua mente. O corpo de uma pessoa é mais do que a soma de seus sistemas. Um sistema de uma pessoa, respiratório, circulatório, é mais do que a soma dos órgãos que formam esse sistema. Porque quando esses órgãos se unem, se juntam, surge uma vinculação entre esses órgãos e produz-se outra função ou outras funções que são decorrentes desse mecanismo, desse processo, dessa associação, dessa junção entre as partes. É interessante que estamos falando aí até o nível do indivíduo, mas quando se vai para a coletividade, isso também acontece. Existe o nível individual e existe o nível do coletivo, o nível da coletividade. Então, a coletividade também acaba sendo mais do que a soma dos indivíduos. A individualidade, cada individualidade é atravessada pela coletividade. E a coletividade é atravessada pelas individualidades. E essa é uma maneira de entender a complexidade nesse nível da coletividade, que já é um outro nível. E também, quando se chega ao nível do ecossistema, pode ser também um outro nível de complexidade, que é justamente a presença da coletividade ou das coletividades humanas no meio ambiente, junto ao meio ambiente. Aí tem-se então o ecossistema.